Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês, meus queridos estudantes aí, né, do curso técnico de segurança do trabalho? Gente, aula de número 6, a nossa disciplina higiene do trabalho ou higiene ocupacional. Mais uma vez, fiquem atentos aos dados na tela, por favor. Tá meu telefone, tá aqui meu e-mail, fiquem à vontade, vamos dar sequência. Olha só, a nossa aula hoje é um tema um pouco complexo, vou fazer algumas observações aqui, assistam o vídeo até o final. O nosso tema é atividades e operações insalubres. A primeira coisa, gente, antes de dar prosseguimento aqui na apresentação dos slides, é a gente aprender a diferenciar a insalubridade da periculosidade, tá? A insalubridade são atividades na qual o trabalhador está exposto a alguns agentes ambientais e essas atividades elas vão ter um potencial de gerar dano à saúde. Então, dano à saúde. Agora, quando a gente fala periculosidade, a gente está falando de atividades e operações que têm potencial de óbito, potencial de morte. Tá? Então são duas situações diferentes. O ambiente está gerando ali o adicional de insalubridade, quer dizer que está gerando dano à saúde do trabalhador. O ambiente está gerando ali o adicional de periculosidade, quer dizer que o trabalhador está recebendo porque aquele ambiente ali tem um potencial de morte, tá? Outra coisa, a gente tem que aprender a diferenciar. Eu estou num ambiente insalubre, quer dizer que gera dano à saúde. Agora eu estou num ambiente que me dá o direito do adicional de insalubridade. É outra situação. Aí tem um laudo. Esse laudo ele é feito pelo profissional engenheiro de segurança do trabalho. A gente vai comentar aqui nas telas aqui. Vamos lá. Então, a insalubridade versus o adicional de insalubridade. Tá claro, né? Ambiente insalubre é qualquer ambiente que gera dano à saúde. Adicional é quando eu tenho o direito de receber alguma coisa em função daquela insalubridade. Nem todo agente físico, químico ou biológico, nem todo agente que gera dano à saúde gera direito de adicional, tá, gente? Esse é um detalhe. Vamos lá. Então, a primeira coisa, o que é ambiente insalubre? Ambiente em que as condições ou métodos de trabalho possuem agentes físicos, químicos e biológicos prejudiciais à saúde, em quantidade acima dos limites de tolerância estipulados por lei. Então, simples, lá tem ruído e está acima do limite de tolerância, tem vibração e está acima do limite de tolerância, tem calor e está acima do limite de tolerância, tem gás, vapor, tem poeira e está acima do limite de tolerância no ambiente. Então quer dizer que o ambiente está insalubre, o local está insalubre. Agora, a atividade insalubre é quando o trabalhador está exposto. Percebam que são duas situações diferentes: ambiente e atividade. Atividades em que os trabalhadores são expostos a agentes físicos, químicos e biológicos prejudiciais à saúde e também acima dos limites de tolerância previstos por lei, né? Ok? Acredito que ficou claro. E aí, quando comprovado, né, por laudo ali, o exercício de trabalho em condições de insalubridade assegura ao trabalhador a percepção de adicional incidente sobre o salário mínimo da região, equivalente a 2 pontos. Vamos lá. Quando falar salário mínimo da região, é porque a gente pode ter particularidades de um estado para o outro, a gente não tem. Então é o salário mínimo, tá? Aí, se a insalubridade for de grau máximo, é 40% de um salário mínimo. Se a insalubridade for de grau médio, é 20% de um salário mínimo. Então, vamos imaginar que o salário mínimo está R$1.000. Vou arredondar aqui. O trabalhador vai receber R$400. Tá R$1.000, é grau médio, vai receber R$200. Insalubridade é grau mínimo. Se o salário mínimo é R$1.000, vai receber R$100.
Quando se fala, né, a gente pensa que é muita coisa, que não vale nada, tá, gente? Veja bem, vamos imaginar que eu recebo 10 mil reais. Eu vou continuar recebendo 40% de um salário mínimo. Eu vou continuar. Então, quando alguém comentar com vocês que recebe a insalubridade, vocês têm que lembrar o seguinte: essa pessoa está recebendo para adoecer. Se ela adoecer, ela já foi paga. Isso é fato, tá? E aí, no caso de incidência de mais de um fator de insalubridade, será apenas considerado o grau mais elevado para efeito de acréscimo salarial, sendo vedada a percepção cumulativa. Então vamos lá, aqui a imagem aqui, ó, 20%, 10%, 20%, 40%. Vamos imaginar que foi feita uma análise quantitativa e foi caracterizado que eu tenho um direito de 20% de adicional de insalubridade por ter exposição a calor e 40% por ter exposição, a exemplo, a ruído. Eu vou manter o maior índice de insalubridade, que é o de 40%. Eu não vou acumular, por exemplo, 20% de calor em função da exposição a calor e 40% em função da exposição a ruído. Eu não posso fazer isso. Eu não vou receber 60% de um salário mínimo. Eu vou manter o grau maior, que nesse caso aqui é 40%, tá? A eliminação ou neutralização da insalubridade determinará a cessação do pagamento de adicional. Ei, gente, outra situação aqui que a gente tem complicada, porque geralmente o trabalhador ele tem a impressão de que quando ele está recebendo insalubridade é uma coisa muito boa. E se você trata aquele ambiente, de repente aplica um EPC, né, com a proteção coletiva, você conseguiu eliminar o adicional de insalubridade ali. Para o trabalhador, você, técnico de segurança do trabalho, vai ser odiado a vida toda. Você é o vilão, tá? Então a gente precisa tomar esse cuidado aqui. E o processo de sensibilização, conscientização do trabalhador realmente aqui é um pouco complicado, tá, gente? Um pouco complicado. Mas é o que nós devemos fazer, ó. É o que nós devemos fazer, ó. Veja bem. A eliminação ou neutralização da insalubridade deverá ocorrer com a adoção de medidas de ordem geral que conservem o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância. Bom, vou trocar o termo aqui, medidas de ordem geral, por medidas de caráter coletivo, aplicação de EPCs. Veja bem, isso aqui é um biombo para atividades de soldagem, goivagem, corte, esmerilamento, o sistema de exaustão. Então são situações que é possível eliminar insalubridade. Infelizmente aqui o tempo não vai me deixar citar mais exemplos, mas enfim, a gente tem vários e vários, tá? Barreiras acústicas no caso de ruído, troca e substituição de máquinas, equipamentos em caso de vibração. Nós temos várias situações. Exemplo, instalação de calhas, né? Exaustores também para calor, né? Poeira, sistemas de umidificação, sistemas de diluição ou exaustão. A gente tem vários exemplos. Fica com esse exemplo aqui, a gente vai entender. Só que a cessação, a eliminação da insalubridade pode ocorrer também com o fornecimento de EPIs, equipamentos de caráter individual. Isso ocorre muito em atividades envolvendo, exemplo, mecânico e também serviços de saúde. Isso pode ocorrer bastante, tá? A fornecimento de EPIs aí considerados impermeáveis, que tenha fator de proteção, ou que seja caracterizado, né, que seja evidenciado em um laudo de um profissional legalmente habilitado em segurança do trabalho, em que o colaborador ali não vai ter mais a exposição. Gente, não é o melhor caminho tratar o indivíduo, nunca é. O melhor caminho é o EPC, tá? E aí, veja bem,
cabe à autoridade regional competente em matéria de segurança e saúde do trabalhador. Quem que é essa autoridade regional hoje? É a CIT, né? Subsecretaria de Inspeção do Trabalho. Comprovada a insalubridade por laudo técnico de engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho, fixar o adicional devido aos empregados expostos à insalubridade quando impraticava sua eliminação ou neutralização. Vamos lá, o texto da NR15 está falando o seguinte, que a Secretaria de Trabalho, através da CIT, Subsecretaria de Trabalho, tem que ir lá e fixar para o trabalhador se ele vai receber 10%, 20% ou 40% do adicional de insalubridade. Gente, na prática isso não acontece, ninguém vai aparecer na empresa, o Estado hoje não tem mão de obra suficiente para isso. O que ocorre na prática é que o engenheiro vai lá, faz o famoso LTCAT, laudo técnico das condições de ambiente de trabalho. Ele vai lá, faz o laudo e o contador, né, passa para a empresa e a empresa passa para o contador em si, ele já fixa ali o adicional de insalubridade para os trabalhadores, tá? Aquele que tem direito, né? Claro. A eliminação ou neutralização da insalubridade ficará caracterizada através de avaliação pericial por órgão competente que comprove a inexistência de riscos à saúde do trabalhador. Vamos lá, gente. O texto está falando também que um perito, né, que representa aí a Secretaria de Trabalho através da CIT, que somente através de uma avaliação do perito, nesse caso, ficará descaracterizada, né, a condição de insalubridade. Bom, vamos lá. Na prática, ninguém aparece nas empresas, nas organizações e nos estabelecimentos. Na prática, é o próprio engenheiro de segurança, que não é o perito, não está representando a Secretaria de Trabalho, a CIT. Ele vai lá, faz o laudo, se ele vê que realmente o EPC foi suficiente, que o EPI foi suficiente, ele evidencia no laudo lá que foi eliminado a condição de insalubridade. Ocorre dessa forma, né? Aí em caso de processos, em caso de auditoria, será discutido se procede ou se não procede, tá bom? Então, por isso que eu coloquei aqui o LTCAT, laudo técnico das condições de ambiente de trabalho. Existe uma lei específica aqui do LTCAT. Então, muitos falam LTCAT, muitos falam laudo, tá? Tanto faz, não temos problema nenhum. Presta muita atenção aqui agora. É facultado às empresas, ou seja, é uma opção das empresas e os sindicatos das categorias profissionais interessados requererem, aqui está Ministério do Trabalho, porque é o texto da norma, tá? No caso aqui, a Secretaria de Trabalho e CIT. Então, requerer aqui a CIT a realização de perícia em estabelecimento ou setor deste estabelecimento, com o objetivo de caracterizar e classificar ou determinar a condição de insalubridade. Vamos lá, o texto aqui também não é claro, né? Deixa eu explicar para vocês como que funciona. A empresa foi lá, fez o LTCAT, e aí essa empresa ela tem a opção de ir lá e chamar, né, solicitar a presença de um auditor fiscal do trabalho para ir lá e fazer uma perícia. Não, mentira, o auditor. Mas nesse caso aqui, ela pode fazer a requisição e a CIT ou a Secretaria de Trabalho, o MTE, da forma que vocês entenderem, pode enviar um perito, né, para ir lá e fazer uma avaliação para ver se realmente o que o engenheiro de segurança evidenciou no LTCAT é realmente o que está descrito na prática. Então é como se fosse para fazer uma conferência do LTCAT. Então é facultado às empresas pedir aí a presença de um perito para checar se realmente o que está no LTCAT está correto, está condizente, coerente ou não. Nas perícias requeridas, ou seja, o que a empresa requeriu aqui, as delegacias regionais de trabalho, hoje não é mais delegacia regional de trabalho, é porque eu estou usando o texto da norma, Secretaria de Trabalho através da CIT. Desde que comprovada a insalubridade, o perito do Ministério do Trabalho indicará o adicional devido.
Outra, assim, gente, ocorre, tá? Mas é muito eventual, é muito eventual. Mas é nessa perícia realmente, se vamos imaginar que o LTCAT está evidenciando que é insalubridade grau médio, o perito que representa o órgão competente identificou que é insalubridade de grau máximo, aí vai ser fixado a insalubridade de grau máximo, tá bom? O perito ele tem que descrever no laudo, né, a técnica e a aparelhagem, os instrumentos, a instrumentação aqui utilizada para a emissão de determinado laudo, tá? Gente, é isso. Para quem está ouvindo, né, para quem vai assistir ou de repente está vendo neste exato momento essa aula no YouTube, antes de me julgar ou dizer qualquer situação, qualquer informação, coloca no comentário aqui ou me questione, tá? Antes de fazer algum comentário, que essa aula é um assunto muito sério, tá, meus queridos alunos? E nesse caso aqui a gente vai ter a oportunidade de trabalhar ela, discutir ela também na modalidade presencial. É isso, abraço, tudo de bom para vocês. Tchau, tchau.